No Saber Direito desta semana, o direito urbanístico brasileiro, noções e princípios, os estatutos da cidade e da metrópole e o parcelamento do solo urbano. As aulas são com a professora Tatiana Rainer. Olá, seja bem-vindo de volta ao programa Saber Direito, professora Tatiana, com o nosso curso de Direito Urbanístico. Hoje nós vamos tratar da nossa quarta aula, em que vamos trabalhar o Estatuto da Metrópole. Só para você se lembrar, no nosso curso nós começamos trazendo as noções de direito urbanístico, na segunda aula trabalhamos os princípios de direito urbanístico, na terceira aula estudamos o Estatuto da Cidade e nessa aula vamos estudar então o Estatuto da Metrópole. Para a gente anunciar o nosso roteiro de aula, nós vamos tratar especificamente sobre as regiões metropolitanas, as aglomerações urbanas e a metrópole. Além disso, vamos mostrar para vocês o que é a governança interfederativa, as diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas. E ainda vamos falar sobre o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Tudo isso com base na lei que é conhecida como Estatuto da Metrópole, que é a Lei Federal 13.089 de 2015. Bom, para a gente entender, você deve se lembrar que o município é o grande protagonista da execução do desenvolvimento do planejamento urbano. E também comentamos na nossa primeira aula que a Constituição Federal, lá no artigo 25, fala que os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, ou seja, municípios vizinhos. Com qual objetivo? Para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Veja que, então, na Constituição Federal, ele traz para a gente, o legislador traz para a gente que cabe aos estados organizar essas regiões metropolitanas. E nós vamos ver que, na verdade, é no Estatuto da Metrópole que o legislador vai destrinchar para a gente como que isso vai se dar a nível de cada estado. Só para a gente esclarecer e ficar bem claro, lá no artigo 25, no parágrafo 3º, nós temos, então, que compete aos estados privativamente, mediante lei complementar, integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum aos agrupamentos de municípios limítrofes. Pois bem, mas é na lei federal que nós conhecemos por Estatuto da Metrópole, essa lei de número 13.089, de 12 de janeiro de 2015, que nós vamos ver o regramento exato de como que vão surgir essas metrópoles, essas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas instituídas pelos estados, que vão trazer as normas gerais sobre o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado e ainda vai trazer para a gente outros instrumentos de governança interfederativa. Além disso, essa lei vai fixar os critérios de apoio da União a ações que envolvam a chamada governança interfederativa no campo do desenvolvimento urbano. E isso se dá com base naqueles artigos que nós trabalhamos na primeira aula, aqueles artigos da Constituição que tratam da competência interfederativa. Pois bem, para a gente começar a falar sobre o Estatuto da Metrópole, é importante a gente falar da abrangência da norma. E isso nós temos lá no artigo 1º, no parágrafo 1º. Aqui o legislador fala para a gente que essa norma ela vai se aplicar não só às metrópoles, às regiões metropolitanas ou às aglomerações urbanas. Ela também vai se aplicar às microrregiões instituídas pelos estados. E isso com fundamento em funções públicas de interesse comum, com características predominantemente urbanas. Então, o que é uma microrregião? Só para a gente ampliar um pouco o nosso conhecimento. A microrregião é uma área geográfica de um estado brasileiro com similaridades econômicas e sociais, composta de municípios limítrofes com organização especial em comum e específica. Então, o Estatuto da Metrópole também abarca a regulamentação dessas microrregiões. Além disso, também vai abarcar
a organização de unidades regionais de saneamento básico e também vai dizer como que ocorrerá a aplicação das disposições, observando-se normas gerais de direito urbanístico estabelecidas no Estatuto da Cidade. Perceba, então, que o Estatuto da Metrópole vai trazer normas específicas para a organização do solo urbano em regiões metropolitanas ou essas outras aglomerações urbanas, desde que observadas as diretrizes gerais fixadas lá no Estatuto da Cidade, que nós já vimos na última aula, a Lei 10.257 de 2001. Bom, então vamos falar agora dos protagonistas dessa lei, do Estatuto da Metrópole. O que seria, então, uma aglomeração urbana? A definição de aglomeração urbana está lá no artigo 2º. Inclusive, é no artigo 2º que vocês vão encontrar definições de vários institutos, tá? Ele é bastante importante. Então, lá, conforme o artigo 2º, o inciso 1, a gente tem que a aglomeração urbana corresponde à unidade territorial urbana constituída pelo agrupamento de 2 ou mais municípios limítrofes, ou seja, municípios vizinhos, caracterizada pela complementariedade funcional, ou seja, as funções sociais da cidade se complementam uma com a outra. Além disso, ela é marcada pela integração das dinâmicas geográficas, ambientais, políticas e socioeconômicas. Você precisa saber que no Brasil nós temos 55 aglomerações urbanas, sendo 25 só no estado do Rio Grande do Sul. Por exemplo, a gente tem a aglomeração urbana de Jundiaí. E em São Paulo nós vamos ter as outras 30 aglomerações urbanas. Posso trazer, por exemplo, a aglomeração urbana de Piracicaba. Bom, o conjunto de critérios para a gente caracterizar uma aglomeração urbana são definidas conforme o IBGE. Tá? Então, quais são esses critérios que o IBGE traz para a gente? População, densidade demográfica, mobilidade pendular, que é esse movimento que o trabalhador faz da sua casa para o trabalho, do trabalho para casa. Também a ocupação, o crescimento populacional e ainda o grau de urbanização, que é o percentual de população urbana de cada estado em relação à população total. Todos esses critérios são levados em conta pelo IBGE para se caracterizar uma aglomeração urbana. Bom, então, para a gente simplificar, o que é uma aglomeração urbana? É um processo de expansão de núcleos urbanos distintos, pelo menos 2, com produção e intensificação de fluxos. Que fluxos seriam esses? Fluxos comerciais, laborais, ou seja, de trabalho, institucionais, ou ainda a busca de serviços especializados, que extrapolam os limites políticos administrativos dos municípios. E é justamente a proximidade física dos núcleos urbanos que vai intensificar a produção desses fluxos, que por sua vez costuram esses núcleos que passam a existir como se fosse um só, formando o que nós conhecemos como um microsistema urbano. O fluxo mais significativo que a gente tem numa aglomeração urbana é justamente esse movimento pendular da movimentação do trabalhador, né, da sua residência para o trabalho, do trabalho para a sua residência, né, formando aquelas cidades que a gente conhece como cidades dormitórios. Muito bem. Além da aglomeração urbana, a gente precisa falar sobre metrópole. E é claro, o Estatuto da Metrópole vai definir para a gente o que ela é. Também no artigo 2º, só que agora no inciso 5. O legislador fala para a gente que metrópole é um espaço urbano com continuidade territorial, que em razão de sua população e relevância política e socioeconômica, tem influência nacional ou regional, que configure, no mínimo, uma área de influência de uma capital regional, conforme critérios adotados e fixados pela fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, o IBGE. Então, a metrópole ela é esse espaço urbano de continuidade territorial. E é o IBGE que vai fixar para a gente quais são os critérios
para a gente saber quando que nós estamos diante de uma metrópole. Esses critérios, eles são reavaliados, renovados a cada 10 anos. O IBGE, então, a cada 10 anos, ele vai fazer uma pesquisa com o intuito de identificar a rede urbana brasileira. E daí ele vai estabelecer a hierarquia dos centros urbanos e as regiões de influência das cidades. Essa pesquisa, então, ela vai determinar as regiões de influência associadas aos centros urbanos e os vínculos estabelecidos entre as cidades, na busca de bens e de serviços. O elo final de cada rede é justamente as metrópoles, para onde convergem as vinculações de todas as cidades do território nacional. Só para curiosidade, a última edição do IBGE, fixando as metrópoles brasileiras, foi realizada em junho do ano de 2020. E lá foram incluídas na categoria de metrópole 3 cidades. Foi a cidade de Campinas, de Florianópolis e Vitória. Mas no Brasil hoje nós temos um total de 15 metrópoles, que são subdivididas em 3 categorias. Nós temos a metrópole que é considerada a grande metrópole nacional. Acho que você já pode imaginar qual é. É a cidade de São Paulo. São Paulo, portanto, é considerada a grande metrópole nacional. Já vou explicar para vocês por quê. Além dessa categoria da grande metrópole, a gente também tem 2 metrópoles que são consideradas metrópoles nacionais, que são a cidade de Rio de Janeiro e Brasília. E fora essas 3 cidades que têm maior destaque, maior representatividade nacional, a gente ainda tem outras 12 metrópoles, que são as cidades de Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Salvador e Manaus. Bom, vamos entender um pouquinho, tem uma outra curiosidade. Campinas, que se tornou agora metrópole, né, na última pesquisa do IBGE, Campinas é a única metrópole que não é uma capital estadual. E isso acontece, sim, por conta do seu alto dinamismo empresarial existente no núcleo e na sua área de influência. E ao seu porte demográfico também, são 4 milhões de habitantes. São Paulo, que é o grande foco, né, que é a nossa grande metrópole nacional, ela tem essa característica porque ela tem a maior rede de influência nacional, concentrando 49 milhões de habitantes em 2018 e mais de 2 trilhões anuais do PIB, do Produto Interno Bruto, o que corresponde simplesmente a 23,6% da população e mais de 1/3 da renda total do país. Perceba, então, realmente a grande relevância da nossa grande metrópole nacional, que é a cidade de São Paulo. Bom, e agora, Brasília. Brasília é interessante, ela chama a atenção em razão da sua extensão. A extensão da metrópole Brasília corresponde a mais de 20% do território nacional. Abrange 1,8 milhão de quilômetros quadrados, sendo a maior do país em área. E ela tem 277 cidades pertencentes a 10 estados. E é justamente por conta dessa grande extensão que a densidade demográfica é baixa. Ela tem menos de 7 habitantes por quilômetro quadrado. E outra característica importante de Brasília é o seu PIB per capita, que é o 3º maior do país, somando quase 458 bilhões ou 40 mil anuais por habitante. A próxima metrópole nacional que a gente merece, né, que merece o nosso estudo, é a cidade do Rio de Janeiro. Ela se destaca em razão da sua grande densidade demográfica, são mais de 350 habitantes por quilômetro quadrado. E ela é a 2ª maior cidade do Brasil em termos de volume populacional. Mas ela tem a 2ª menor área, correspondendo a 49 mil quilômetros quadrados. E ela tem um alcance mais restrito ao próprio estado, adentrando em parte da zona da Mata Mineira. Ela possui o 2º menor número de cidades em sua rede no Brasil, sendo apenas 63 centros urbanos, mas ela é responsável pela produção do 2º maior PIB brasileiro, com 640 bilhões anuais, uma significativa concentração de riquezas na capital.
Bom, essas são as metrópoles de maior relevância que nós temos, e aí agora precisamos entender o que são regiões metropolitanas. Já falamos de aglomerações urbanas, das metrópoles, agora nos resta entender o que são regiões metropolitanas. A região metropolitana também está definida lá no artigo 2º do Estatuto da Metrópole, no seu inciso 7. Aqui nós temos que região metropolitana corresponde à unidade regional instituída pelos estados, mediante lei complementar. Ela é constituída por agrupamentos de municípios limítrofes, municípios vizinhos, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas que são de interesse comum a esses municípios vizinhos. A região metropolitana, então, ela corresponde a um conjunto de municípios, cujas sedes se unem em uma continuidade urbana. É o que nós conhecemos por conurbação. Conurbação, então, significa que nós vamos ter núcleos urbanos contíguos, ou seja, núcleos urbanos vizinhos, podem ser contínuos ou não, mas eles ficam sob a influência de um município que nós chamamos de município polo ou município sede, também chamado de município central. O que a gente precisa lembrar, então, que a região metropolitana, ela vai ser constituída por uma lei complementar estadual. E ela vai abarcar municípios limítrofes e tem justamente esse intuito de elaborar políticas voltadas à organização de funções públicas que são de interesse comum desses municípios que fazem parte dessa região metropolitana. No Brasil, nós temos 74 regiões metropolitanas, que são distribuídas pelas grandes regiões brasileiras. O principal objetivo, então, da região metropolitana é viabilizar um sistema de gestão de funções públicas, que são de interesse comum dos municípios abrangidos. Segundo o IBGE, a cidade sede polo das 12 redes metropolitanas de primeiro nível, que são Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Essas, portanto, são consideradas as cidades polo, né, que compõem essas regiões metropolitanas do Brasil. Temos mais uma, a cidade de Brasília. Ela é uma região metropolitana de abrangência interestadual, formando o que nós conhecemos por RID. RID é uma região integrada de desenvolvimento econômico. Por que ela constitui uma RID? Porque ela é composta por municípios que fazem parte de mais de um estado. Por isso, ela é uma região peculiar, uma região metropolitana peculiar, chamada RID. Temos alguns exemplos para você entender. Vou trazer um exemplo para vocês da região metropolitana entre o Sudeste e o Centro-Oeste, que é justamente conhecida por RID Distrito Federal. Ela é composta por 3 estados, na verdade é o Distrito Federal e mais 2 estados, o estado de Goiás e de Minas Gerais. A cidade polo dessa RID é justamente a cidade de Brasília. Uma outra região metropolitana importante que nós temos é a região metropolitana Pernambuco-Bahia, que é chamada Petrolina-Juazeiro. E tem como cidade polo, na verdade, 2 cidades, a cidade de Petrolina e a cidade de Juazeiro. Bom, temos uma outra observação importante no artigo 3º, parágrafo 2º do Estatuto da Metrópole, que a criação de uma região metropolitana, de uma aglomeração urbana ou de uma microrregião deve ser precedida de estudos técnicos e também de audiência pública. E aqui esse requisito vai fazer nos recordar da nossa segunda aula, que um dos princípios básicos do direito urbanístico, que é o quê? É a participação popular no desenvolvimento, né, no acompanhamento da execução de políticas públicas urbanas. Então, antes de se pensar em instituir uma região metropolitana, né, uma metrópole ou uma microrregião, é necessário fazer estudos e é necessário permitir a participação popular de modo a fazer uma pesquisa à população local para saber o seu interesse em desenvolver ou não aqueles núcleos urbanos.
Nós temos também no parágrafo 4º dessa mesma lei que a instituição de região metropolitana ou de aglomeração urbana que envolva municípios pertencentes a mais de um estado, como é o caso da região metropolitana de Brasília, ela será formalizada mediante a aprovação de leis complementares de cada estado envolvido na formação daquela região metropolitana. Bom, então só para a gente recapitular o que falamos até agora a respeito de RID e região metropolitana, para ficar claro para você. A RID, portanto, é instituída por lei complementar federal, já que ela vai envolver estados, né, de diferentes entes da federação, ou diferentes estados da federação. Ela é voltada para a realização de ações que visem o impulsionamento ou desenvolvimento econômico. Por outro lado, a região metropolitana, ela é instituída por lei complementar estadual específica, ela é integrada, portanto, por municípios da mesma unidade federativa. E é voltada também para a realização de ações de impulsionamento ou desenvolvimento social e do aprimoramento da mobilidade. Então, essas são as pequenas distinções entre RID e região metropolitana. Bom, tem alguns outros conceitos também que merecem a nossa atenção, que estão lá no artigo 2º do Estatuto da Metrópole. O primeiro deles, que eu gostaria de focar a nossa atenção, é o conceito de governança interfederativa. O que é a governança interfederativa? Ela está lá no inciso 4 do artigo 2º. Significa o quê? Um compartilhamento de responsabilidades e ações entre entes da federação em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas que são de interesse comum. Então, isso é a governança interfederativa. Agora, o que seriam essas funções públicas de interesse comum? Elas são definidas também no artigo 2º, lá no inciso 2. Essas funções públicas de interesse comum vão corresponder, na verdade, a uma política urbana ou uma ação nela inserida, cuja realização por parte de um município isoladamente seria inviável. Então, requer um esforço comum de municípios limítrofes. Além do conceito de governança interfederativa e de função pública de interesse comum, merece a nossa atenção o conceito de plano de desenvolvimento urbano integrado. Também está lá no artigo 2º, só que agora no inciso 6. O que é esse plano, então, de desenvolvimento urbano integrado? Ele vai corresponder a um instrumento que estabelece, com base em processo permanente de planejamento, viabilização econômico-financeira e gestão. Vai fixar as diretrizes para o desenvolvimento territorial estratégico e os projetos estruturantes da região metropolitana e da aglomeração urbana. Agora, olha que interessante. Quando que esses agrupamentos urbanos vão ter o que chamamos de gestão plena? A gestão plena também é um conceito estabelecido lá no artigo 2º, só que no inciso 3. A gestão plena desses agrupamentos urbanos, ela vai ocorrer quando a região metropolitana ou a aglomeração urbana possuir as seguintes condições. Primeira, a formalização e a delimitação mediante lei complementar estadual. Segunda condição para uma gestão plena é a estrutura de governança interfederativa própria, que está lá delimitado no artigo 8º dessa mesma lei. E, finalmente, para se ter o que se chama de gestão plena, deve haver um plano de desenvolvimento urbano integrado que será aprovado por uma lei estadual. Bom, então, só para a gente focar um pouquinho melhor nessa questão da governança interfederativa. A governança interfederativa que nós vimos lá no inciso 10 do artigo 2º, ela vai ter alguns princípios. E esses princípios estão estabelecidos no artigo 6º do Estatuto da Metrópole. O primeiro princípio para uma governança interfederativa, então, dessas regiões metropolitanas, das aglomerações urbanas, seria o princípio da prevalência do interesse comum sobre o local. Então, deve-se pensar no que é melhor para a região, para aquele conjunto, aquele conglomerado urbano, e não só para um município.
Segundo princípio importante é o compartilhamento de responsabilidades e de gestão para a promoção do desenvolvimento urbano integrado. Um outro princípio relevante é o princípio da autonomia dos entes da federação. Eles podem até compor uma região metropolitana, mas os entes continuam com a sua autonomia. Outro princípio importante é que deve-se observar as peculiaridades regionais e locais. Além disso, deve haver a gestão democrática da cidade. Mais uma vez aqui, deve-se respeitar esse princípio básico do direito urbanístico, que é permitir a participação do cidadão, dos habitantes das cidades, na formulação das políticas públicas urbanas. Temos ainda outros princípios que são fixados no artigo 6º, como, por exemplo, a busca do desenvolvimento sustentável. E aqui a gente tem mais uma vez um diálogo do direito urbanístico com o direito ambiental. Bom, com relação a diretrizes específicas da governança interfederativa. A governança interfederativa ela vai ter algumas diretrizes especiais que são definidas lá no artigo 7º do Estatuto da Metrópole. Então, além das diretrizes gerais que são fixadas lá no Estatuto da Cidade, no artigo 2º do Estatuto da Cidade, o Estatuto da Metrópole vai trazer essas diretrizes específicas no artigo 7º. Então, só para a gente trazer algumas delas, nós temos aqui no inciso 1, como diretriz específica da governança interfederativa, a implantação de processo permanente e compartilhado de planejamento e de tomada de decisão quanto ao desenvolvimento urbano e as políticas setoriais afetas às funções públicas de interesse comum. E ainda a participação da representação da sociedade civil, ou seja, a participação de representantes da sociedade civil. E ainda temos outras diretrizes que estão lá no artigo 7º, que vale a pena depois você olhar com calma. Temos ainda um outro ponto que é importante da nossa aula, que é falar acerca do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Esse Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, ele está previsto lá no artigo 12 do Estatuto da Metrópole. Esse Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado das regiões metropolitanas ou de aglomerações urbanas, ele deverá considerar o conjunto de municípios que compõem a unidade territorial urbana e deve abranger áreas urbanas e rurais. Esse aqui é um detalhe. Apesar de estarmos falando do Estatuto da Metrópole, esse plano de desenvolvimento ele deve considerar, então, as áreas próximas às metrópoles, incluindo, portanto, região rural também. É claro que o enfoque maior será no desenvolvimento das áreas urbanas, mas ele não pode deixar de considerar os reflexos nas áreas rurais próximas a essas aglomerações urbanas. No parágrafo 1º do artigo 12, nós vamos ter que o plano ele deverá contemplar, no mínimo, o seguinte conteúdo: diretrizes para as funções públicas de interesse comum, que devem incluir, então, projetos estratégicos e ações prioritárias para investimentos. Além disso, deve prever diretrizes quanto à articulação dos municípios no parcelamento, no uso e ocupação do solo urbano. Além disso, deve prever diretrizes quanto à articulação intersetorial. Por exemplo, ele deve prever o desenvolvimento de políticas públicas de educação e de saúde. É um exemplo de articulação intersetorial. Um outro conteúdo mínimo está previsto lá no inciso 7º, que são diretrizes mínimas para a implementação de efetiva política pública de regularização fundiária urbana. Então, esse conteúdo mínimo você pode ver depois com mais detalhe lá no parágrafo 1º do artigo 12, que vai trazer para a gente o conteúdo mínimo desse plano de desenvolvimento urbano integrado. Bom, a gente com isso conseguiu abranger os principais pontos dessa lei, que é o Estatuto da Metrópole. O que você pôde perceber até agora? Na última aula, a gente trabalhou o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, ele trouxe diretrizes gerais para o desenvolvimento urbano. É também uma lei federal e agora, no âmbito do Estatuto da Metrópole, a gente viu que o foco é um pouco mais específico. O foco dessa norma, é óbvio que vai ter que obedecer às diretrizes gerais trazidas lá pelo Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001, mas ele vai
destrinchar como que se dá a organização desses conjuntos urbanos de municípios limítrofes. Municípios limítrofes, ou seja, vizinhos, cuja elaboração de políticas públicas vai requerer uma certa integração. Então, não adianta eu pensar, por exemplo, vamos pensar no estado de São Paulo. Tem a cidade da família do meu marido, né, que é Piratininga, interior de São Paulo. A gente tem como cidade vizinha a cidade de Bauru. Piratininga é uma cidade pequenininha e muitas pessoas apenas moram ali. É a cidade dormitório. Muitas delas vão trabalhar na cidade de Bauru. Então, eles fazem esse movimento pendular contínuo, né, que vai caracterizar Bauru aqui como uma cidade polo. Veja, adianta eu pensar em desenvolver políticas públicas urbanas para a cidade de Piratininga sem pensar na cidade de Bauru? Ou o contrário, desenvolver políticas urbanas para a cidade de Bauru sem pensar quais seriam as consequências que vão trazer para a cidade de Piratininga? Esse é um simples exemplo para você ver que não tem como. E para a gente integrar a elaboração dessas políticas urbanas é que veio o Estatuto da Metrópole, trazendo para a gente algumas diretrizes de como que o poder público local vai executar essas políticas públicas. Lembrando, não podemos confundir. É claro que o município ele é o grande protagonista do desenvolvimento das políticas públicas urbanas. Só que quando nós pensarmos na junção de municípios, na elaboração de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou até mesmo em metrópole, não tem como o município sozinho elaborar políticas urbanas. É claro também que a formação dessas regiões, esses agrupamentos urbanos, vai depender de uma legislação própria. E essa legislação, nós já vimos, é uma lei complementar. É uma lei complementar que será elaborada pelo Estado. Também gostaria de chamar a sua atenção que a região metropolitana, ela vai abranger apenas estados, aliás, ela vai abranger apenas municípios que correspondem ao mesmo estado. Então, esse estado vai ser responsável pela elaboração das diretrizes gerais que vão constituir a formação dessa região metropolitana ou dessa aglomeração urbana. Então, o Estado é que vai ser responsável pela elaboração dessas diretrizes, tanto as diretrizes gerais quanto as diretrizes específicas, né, de política urbana aplicada àquele conglomerado específico. Por outro lado, as regiões integradas de desenvolvimento econômico, ou seja, as RIDs, elas são compostas por municípios que fazem parte de estados diferentes. E o grande exemplo que eu trouxe para vocês é a RID Distrito Federal, cuja cidade polo é Brasília. Então veja que interessante, essa RID, ela vai abranger o Distrito Federal, o estado de Goiás e ainda o estado de Minas Gerais. Imagina, seria impossível apenas Brasília, né, desenvolver normas para o desenvolvimento urbano dessa região, desse conglomerado metropolitano. É necessário, portanto, que inclusive está previsto lá no artigo 4º, é necessário que as assembleias legislativas de cada estado aprovem, por meio de leis complementares específicas, a formação dessa região metropolitana. Tá? Portanto, a formação dessa RID. Então, percebam, o que a gente viu aqui de diferente, né, no Estatuto da Metrópole é que o desenvolvimento de políticas urbanas vai requerer muitas vezes a conjugação de esforço comum de cidades vizinhas, porque uma cidade sozinha não adianta pensar na elaboração de políticas públicas de desenvolvimento urbano sem pensar nos reflexos que essa política vai trazer para as cidades vizinhas. É por isso que, juntando os esforços, né, juntando-se inclusive a elaboração de políticas públicas e também a execução, juntando inclusive recursos públicos para a execução dessas políticas públicas, é que vai se conseguir atingir o que nós chamamos de gestão plena. Tá bem? Bom, esses são os principais pontos que nós temos aqui no Estatuto da Metrópole.
Gostaria de trabalhar com vocês agora, então, o quiz. Vamos para o nosso primeiro quiz? Acerca do Estatuto da Metrópole, assinale a assertiva correta. Letra A. Veio a disciplinar as regras gerais de política urbana em substituição às normas do Estatuto das Cidades. Letra B. Aplica-se às regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, mas não às microrregiões com características predominantemente urbanas, instituídas pelos estados para atender funções públicas de interesse comum. Letra C. Prevê a governança interfederativa como instrumento para o estabelecimento das diretrizes para o desenvolvimento urbano da região metropolitana. E na letra D, prevê como diretriz específica das aglomerações urbanas o estabelecimento de um sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas. E aí, você já consegue saber qual é a resposta correta? Está correta a letra D. Portanto, o Estatuto da Metrópole, ele prevê como diretriz específica das aglomerações urbanas o estabelecimento de um sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas. Então, veja, é necessário que os estados prevejam como que os recursos vão ser disponibilizados, para gerir o desenvolvimento das políticas públicas urbanas que são afetas àquele conglomerado específico. Além disso, é necessário também que prevejam-se como que serão feitas as prestações de contas. É claro, todo o dinheiro público que é investido em alguma política urbana deve haver, ao final da alocação desses recursos, ou até mesmo durante a alocação desses recursos, a prestação de contas, ou seja, o detalhamento de como esse recurso foi investido. E essa realmente é uma diretriz específica das aglomerações urbanas, tá bem? Vamos entender então, vale a pena a gente voltar na letra A e na letra B para a gente ver alguns erros, a gente não pode cometer esses deslizes. Olha a letra A. Aqui diz que o Estatuto da Metrópole veio a disciplinar as regras gerais de política urbana, em substituição às normas dos estatutos das cidades. Primeiro erro grosseiro que a gente já comentou na terceira aula, O nome da Lei 10.257, de 2001, é Estatuto da Cidade, no singular. Não vamos cometer essa gafe. Mas o grande erro aqui na letra A é que o Estatuto da Metrópole não veio a substituir o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é que veio a trazer as diretrizes gerais de política urbana e o Estatuto da Metrópole veio dizer para a gente como que vai acontecer essa cooperação entre os conglomerados urbanos. Então, ele não veio a substituir nada. O Estatuto da Metrópole veio complementar as diretrizes gerais que foram traçadas no Estatuto da Cidade e no que diz respeito especificamente às regiões metropolitanas, às aglomerações urbanas, à metrópole e também aplicáveis às microrregiões, como a gente viu lá no artigo 1º do Estatuto, tá bem? Queria também comentar com vocês a letra B, merece a nossa atenção, que diz o seguinte, que o Estatuto da Metrópole aplicar-se-ia apenas às regiões metropolitanas e às aglomerações urbanas, mas não às microrregiões com características predominantemente urbanas. Pelo contrário, a gente viu lá no parágrafo 1º do artigo 1º que o Estatuto da Metrópole também vai se aplicar às microrregiões, tá bem? Desde que, é claro, elas possuam essas características predominantes urbanas instituídas pelos estados para atender funções públicas de interesse comum. Tá bem? Então, essas duas alternativas mereciam a nossa maior atenção e está correta, portanto, a letra D. Então, o Estatuto da Metrópole prevê como diretriz específica das aglomerações urbanas o estabelecimento de um sistema integrado de alocação de recursos e de prestações de contas. Só para a gente não deixar de comentar a letra C, na letra C fala que o Estatuto da Metrópole prevê a governança interfederativa como instrumento para o estabelecimento das diretrizes para o desenvolvimento urbano da região metropolitana. Na verdade, não é a governança integrada, é o plano de desenvolvimento integrado que está lá no artigo 12, que vai trazer para a gente as diretrizes.
tá bem? Então, só para ficar bem claro, a resposta correta é a letra D. Vamos então para o nosso segundo quiz? As ações e diretrizes relacionadas às regiões metropolitanas estão definidas no Estatuto da Metrópole pelo instrumento, letra A, Plano Diretor Metropolitano, letra B, Convênios de Cooperação, letra C, Estrutura própria de governança interfederativa, a letra D, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. E aí, você já sabe qual é a resposta correta? Resposta correta é a letra D. Aqui sim estamos falando de Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que tem lá a sua especificação no artigo 12 do Estatuto da Metrópole, que vai justamente a corresponder esse conjunto de ações e diretrizes relacionadas às regiões metropolitanas, tá bem? Então, a resposta correta é a letra D. Podemos passar para o nosso quiz de número 3? Acerca das regiões metropolitanas, marque a alternativa correta. Os estados, mediante lei ordinária, poderão instituir regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. A letra B. Para os efeitos da Lei 13.089 de 2015, considera-se aglomeração urbana a unidade territorial urbana constituída pelo agrupamento de 2 ou mais municípios limítrofes, caracterizada por complementariedade funcional e integração das dinâmicas geográficas, ambientais, políticas e socioeconômicas. A letra C. A lei estadual que instituir o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana ou de aglomeração urbana deverá ser revista pelo menos a cada 5 anos. A letra D. A governança interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas poderá optar por um sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas. E aí, você já sabe qual alternativa está correta? Está correta a alternativa B. Para os efeitos, portanto, do Estatuto da Metrópole, que é a Lei 13.089 de 2015, considera-se aglomeração urbana a unidade territorial urbana constituída pelo agrupamento de 2 ou mais municípios limítrofes, vizinhos, caracterizada por complementariedade funcional e integração das dinâmicas geográficas, ambientais, políticas e socioeconômicas. É justamente o conceito que nós vimos de aglomeração urbana que está lá no artigo 2º, tá bem? Vamos entender então por que as outras alternativas estão erradas? Volta lá comigo então na letra A. Os estados, mediante lei ordinária, poderão instituir regiões metropolitanas e aglomerações urbanas constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, planejamento, execução de funções públicas de interesse comum. Você percebeu que só tem um pequeno erro, um pequeno deslize nessa alternativa A? O problema aqui é que não se dará por meio de lei ordinária, mas sim por meio de lei complementar. No restante, a alternativa estaria correta. Por que a alternativa C está errada? Lei estadual que instituir o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana ou aglomeração urbana deverá ser revista pelo menos a cada 5 anos. A gente não chegou a detalhar isso na nossa aula, mas você pode gravar. Essa revisão do plano deverá ocorrer a cada 10 anos, tá bem? Não se justificaria fazer uma revisão num prazo tão exíguo, tão pequeno de 5 anos. Tá? Então, essa revisão, ela realmente deve acontecer, até porque a gente já viu, né, em algumas aulas, acho que foi na primeira aula, a gente comentou que a cidade ela é um organismo vivo, um organismo dinâmico, e ela vai ter alterações. Né? Então, o tecido urbano, ele vai ter alterações que devem ser consideradas pelo poder público na hora de elaborar políticas públicas urbanas. É por isso que se justifica a revisão desse plano de desenvolvimento integrado, mas não num prazo tão pequeno de 5 anos.
porém de 10 anos, tá bem? E para a gente entender, por último, por que a alternativa D está errada. A governança interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas poderá optar por um sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas? Isso aqui não é uma opção, isso aqui é uma obrigação. Tá? Então, o plano tem que prever como que acontecerá, como que ocorrerá essa alocação de recursos, como que os municípios limítrofes vão cooperar financeiramente, né, para o desenvolvimento dessas ações voltadas ao desenvolvimento da região metropolitana. Tá certo? Não é uma opção, é uma obrigação, é um conteúdo mínimo que deve ter o plano de desenvolvimento integrado. Além disso, também, a prestação de contas é uma obrigação, não é uma opção, portanto. Tá certo? É por isso que a letra D está errada e a resposta dessa questão é realmente a letra B. Bom, com isso a gente finaliza o nosso quiz. Vamos relembrar os principais pontos que tratamos nessa aula? Vamos então ao nosso resumo. Primeiro ponto, a gente apresentou o que é o Estatuto da Metrópole, que é justamente essa lei federal, a Lei 13.089, que estabelece diretrizes gerais. Diretrizes gerais para quê? Para o planejamento, para a gestão e para a execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e aglomerações urbanas instituídas pelos estados. Cabe a gente recordar, então, que além da região metropolitana e das aglomerações urbanas, o Estatuto da Metrópole também vai tratar da metrópole e das micro-regiões, tá certo? E outra questão importante que vale a pena a gente recapitular é que essas regiões, esses agrupamentos urbanos, eles são formados por meio de lei complementar estadual. Outro ponto importante que nós trabalhamos ao longo da nossa aula foi diferenciar aglomeração urbana de região metropolitana, de metrópole e ainda de RID. Vamos lembrar então? A aglomeração urbana, ela é um agrupamento de 2 ou mais municípios limítrofes, ou seja, municípios vizinhos, com complementaridade funcional e integração das dinâmicas, de algumas dinâmicas. Então, o que isso significa? Uma aglomeração urbana, ela vai ocorrer entre 2 municípios, cujas funções da cidade vão se complementar, seja funções de transporte, seja funções pendulares, como esse movimento que a gente comentou, do trabalhador, da sua residência para o trabalho, do trabalho para a sua casa, dentre outras funções. E também o planejamento urbano, ele deve ser integrado considerando as dinâmicas geográficas, ou seja, como que vai interagir o território daqueles municípios limítrofes e ainda as dinâmicas ambientais, ou seja, as políticas públicas elaboradas para aqueles municípios limítrofes deve-se considerar, então, a proteção ao meio ambiente, ou seja, elas devem ser sustentáveis. Além disso, deve-se considerar as dinâmicas políticas e socioeconômicas. Isso significa que o plano de desenvolvimento integrado, ele deve ser elaborado, considerando-se como que ocorrerá a participação financeira de cada um dos municípios. Como que ele vai contribuir e como que se dará também o controle, a gestão desse recurso público. Muito bem, também falamos sobre a região metropolitana. Região metropolitana, só para a gente recordar, é o agrupamento de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento, a execução de funções públicas de interesse comum. Portanto, nós vamos integrar a região metropolitana, é a elaboração de política pública considerando o interesse comum de todos esses municípios limítrofes que compõem. E uma grande característica da região metropolitana é que ela vai ter aquela cidade considerada central, a cidade polo. Lembrando que São Paulo tem outras regiões metropolitanas, que a gente pode mencionar aqui. Por exemplo, a região metropolitana de São Paulo, cuja cidade polo é a capital paulista. A gente tem também, por exemplo, a região metropolitana do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, cuja cidade sede é a cidade de São José dos Campos. Tá? A gente também tem outras
regiões metropolitanas espalhadas pelo Brasil. Por exemplo, a região metropolitana de Contestação, que é lá no estado de Santa Catarina, cuja cidade polo é a cidade de Joaçaba. Bom, com esses exemplos, acho que ficou bem, né, a questão da região metropolitana. Só para lembrar, então, o que é metrópole. Metrópole é o espaço urbano com continuidade territorial de relevância política e socioeconômica, com área de influência mínima de uma capital regional, conforme critérios estabelecidos pelo IBGE. Lembrando que o Brasil teve 3 cidades incluídas nessa classificação de metrópoles recentemente, na verdade na última pesquisa elaborada pelo IBGE, que foi em junho de 2020, incluindo aí a cidade de Campinas, Florianópolis e Vitória. Sendo a curiosidade, só para a gente lembrar, Campinas é a única metrópole que não é uma capital estadual. Bom, falamos também sobre o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que vai viabilizar, na verdade, essa viabilização econômico-financeira de gestão, estabelecendo diretrizes para o desenvolvimento territorial estratégico e projetos estruturantes da região metropolitana e das aglomerações urbanas. E, finalmente, também falamos como que se dá a instituição da região metropolitana e das aglomerações urbanas, que se dá pelos estados, mediante lei complementar, a partir do agrupamento de municípios limítrofes, visando a execução de funções públicas de interesse comum. Bom, com isso chegamos então ao final da nossa 4ª aula, em que trabalhamos o Estatuto da Metrópole, e na nossa próxima aula, a nossa última aula, vamos trabalhar o tema do parcelamento do solo urbano. E vamos desenvolver em especial a Lei Federal 6.766 de 1979. Vamos trabalhar também as alterações trazidas pela polêmica Lei Federal 13.465 de 2017. Lá vamos discutir as alterações que essa lei efetuou sobre a Lei Federal do Parcelamento do Solo Urbano, que é a lei principal, a Lei 6.766. Vamos discutir algumas ADIs, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, que estão ainda pendentes de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos entender também quais foram as inovações que essa lei federal, a Lei 13.465, trouxe, alterando, portanto, essa Lei Federal do Parcelamento do Solo Urbano, a Lei 6.766 de 79. Com isso, então, nos despedimos nessa aula e aguardo vocês até a nossa última aula. Até! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.